Hoje eu falo sobre um filme que tinha tudo para dar errado. A Paramount odiava o roteiro, desconfiava do diretor, e o diretor, o Coppola, não queria filmar, fez por obrigação contratual. E fez também para atender a súplica de um amigo seu, o George Lucas, que sabia que o estúdio estava quase falindo. Não bastasse isso, o elenco que o diretor pediu não era aquele que o estúdio queria. Marlon Brando era considerado incontrolável. O Al Pacino era um ninguém. Até a máfia, que sabia que o filme ia ser sobre ela, estava ameaçando o estúdio a depender do que eles fizessem com o filme. Claro que eu estou falando de um dos maiores clássicos do cinema, que quem não gosta, bom sujeito não é. Eu estou falando de O Poderoso Chefão, uma das maiores trilogias do cinema. A única coisa que realmente eu acho ruim desse filme é o título em português brasileiro. Mas até isso eu já me acostumei. Então assiste até o fim, que vai valer a pena. Falar sobre O Poderoso Chefão, na verdade, é falar sobre uma das primeiras trilogias e uma das mais bem-sucedidas trilogias já feitas por Hollywood ou por qualquer outro cinema do mundo. É claro que vai ter spoiler, só que eu tô falando de filmes de 40, 50 anos atrás. Então acho que já deu tempo de quem ia ver, assistir. Mas se não viu, também não vai comprometer nada. É até mais um estímulo para assistir. Eu, como sempre faço, vou fazer um breve resumo da história, embora já seja muito conhecida. E se você já está familiarizado, você pode vir aqui embaixo no capítulo e pular esse momento do resumo da história e ir logo para os bastidores, para as coisas mais interessantes que eu vou falar. Mas é claro, se você quiser, por favor, fique que eu vou adorar ter você comigo aqui o tempo inteiro. O Poderoso Chefão foi lançado em 1972, foi filmado em 71. E a história começa nos anos 40, apresentando Don Vito Corleone, que é o Marlon Brando. Ele é o respeitado chefe de uma das 5 famílias mafiosas de Nova York. Quando o Don Vito se recusa a entrar no negócio de drogas, embora soubesse que era lucrativo, aí começa uma briga, uma verdadeira guerra entre as famílias mafiosas, e isso vai se desenrolando ao longo dos 3 filmes. O filho mais novo de Don Vito é Michael Corleone, Al Pacino. Inicialmente ele é meio alheio aos negócios mafiosos, indo para a guerra, mas ele é forçado a assumir um papel mais ativo para proteger a família. E o primeiro filme, ele acompanha essa transformação de Michael Corleone, de um herói de guerra até um impiedoso líder motherfucker da máfia. Aliás, os filmes evitavam sempre falar em máfia, em Cosa Nostra, qualquer alusão direta, porque eles tinham feito um acordo com uma organização de direitos civis ítalo-americana. Máfia! Máfia! E eles tinham medo que, se usassem essas palavras, pudesse reforçar os estereótipos negativos com relação à máfia. Máfia. I was an errand boy. If I get fired, I'm gonna suck on your heart. He stepped back. He said, that was brilliant. That was good acting. He thought I was acting. I meant it. Eu não sei que tipo de palavra poderia manchar uma imagem tão fofa e imaculada que a máfia tem pelo mundo, mas enfim. 2 anos depois, em 74, o segundo filme, ele alterna 2 linhas do tempo. Então você tem de um lado o Michael como o novo Don, né, um novo líder da máfia, isso já nos anos 50, tentando expandir o império da família Corleone, enfrentando traições internas, pressões das outras famílias, pressões externas, políticas, todo tipo. A outra linha do tempo mostra a juventude do Vito Corleone, e quem fez o papel do Vito jovem foi o Robert De Niro. E aí ele vem desde a sua infância na Sicília até a sua ascensão como líder mafioso em Nova York, que seria nos anos 20, final dos 10 até 1920. Nesse segundo filme, aí eles aprofundam o legado da família Corleone e as multiplicações das suas ações, o custo moral do que eles estão fazendo para manter o poder. 16 anos depois, aí já estamos em 1990, vem o terceiro filme da trilogia, e aí a história se passa nos anos 70. Michael já está envelhecido e ele está tentando legitimar os negócios da família, aproximando-se do Vaticano. Ele quer deixar esse passado criminoso para tentar proteger seus filhos dessa herança meio maldita, mafiosa. No entanto, os antigos feitos e algumas alianças que foram feitas ao longo do caminho, eles voltam, né, para atrapalhar esse plano de agora eu vou ser do bem. O terceiro filme, portanto, foca
nesse peso da culpa, a dificuldade de tentar passar limpo uma vida inteira de ação mafiosa, ainda mais quando você está num mundo que já é totalmente corrompido, totalmente bagunçado. Eu fiz a abertura falando que o filme surgiu em 72, num contexto de total desespero e incerteza até vivido pelo estúdio Paramount. Coppola e George Lucas eram amigos, diretores novos, e eles estavam fazendo projetos meio que por obrigação contratual. Era o estúdio praticamente que definia, e é claro que os diretores davam o seu toque. George Lucas came to me and says, Francis, we're going broke. You have to do this. We need the money. A ideia de fazer esse filme, Poderoso Chefão, era se basear num livro de relativo sucesso, que era o livro do Mário Puzo. Mas isso não agradava muita gente. Quer dizer, o próprio Coppola leu o livro e ele achava que aquilo era meio sem sentido. Fazia sentido pro livro, mas não necessariamente fazer isso no cinema. Hey Mario, why did you write The Godfather? To make money! E a Paramount estava interferindo fortemente, diretamente nas ideias do Coppola. Então, meio que forçou a barra para ele fazer o projeto e mesmo contrariado. Tem depoimentos do Coppola dizendo que foram tempos horríveis que ele viveu, porque ele não queria fazer, mas ele tinha esposa, tinha filhos e ele precisava trabalhar. Fazer o quê? Frankly, I believe they hired him because he was cheap. Inicialmente, ele hesitou muito em escalar o Marlon Brando, mas ele queria, de alguma forma ele sabia que o Marlon Brando ia ser bom para o papel. Ele já era um ator reconhecido, só que ele já tinha até passado do ciclo, vamos dizer, virtuoso, ele já era um cara meio decadente, ele já não atraía mais público, então o estúdio estava extremamente resistente a trazer Marlon Brando, sabia que o Marlon Brando ia ser um grande problema para fazer esse Vito Corleone. President of Paramount Pictures, Marlon Brando will never appear in this motion picture. O problema é que o Brando, ele tinha um histórico de mau comportamento nos bastidores. Ele chegava atrasado, ele não aparecia nas filmagens, ele não decorava as falas. Ele era tipo o Tim Maia do cinema. Ele inclusive colava, ele fazia papelzinho com as falas e ficava escondendo em abajur, atrás de coisas assim que não iam aparecer na câmera para conseguir fazer suas falas. Isso inclusive aconteceu no Poderoso Chefão. He claimed that by seeing the lines he could be fresher. I think it was a form of laziness. Aí ele improvisava, enfim, ele fazia de tudo e causava, era um caos para os produtores, resumidamente. Mas para garantir a participação do Brando, eles fizeram uma negociação muito dura. Brando aceitou um salário bem menor do que ele costumava ganhar. Ele assinou um contrato de fiança de $1 milhão, que era uma quantia exorbitante na época, que era para cobrir justamente esses atrasos, quer dizer, qualquer ação dele que gerasse custos adicionais nas filmagens estaria protegida por essa fiança, por esse seguro. E essa reação da Paramount era porque eles tinham tido um prejuízo enorme num filme anterior, Mutiny on the Bounty, de 62, e lá as exigências do Brando, os atrasos, os estrelismos, tudo tinha gerado um custo absurdo e tinha até prejudicado o sucesso financeiro, vamos dizer, do projeto. Então, para que o Coppola conseguisse trazer Brando para fazer esse papel, eles tiveram que enfiar um monte de cláusula de proteção nos contratos, fazer seguro adicional, etc. Claro que o ator, que já estava meio decadente, topou e seguiu com o projeto. E aí deu o que a gente sabe que deu. Houve também um teste de câmera que parece que foi decisivo para que o Brando conseguisse finalmente o papel, em que ele colocou algodão na boca e ele fez a ideia do que seria o jeito de falar, aquele tom arenoso de voz que ele fez. He stuffed the tissue paper in his jaw. What have I ever done to make you treat me so disrespectful? Então isso tudo acabou junto com todas as proteções, permitindo e viabilizando ainda bem o Brando no papel de Don Corleone. Outra dificuldade foi conseguir aprovar Al Pacino para fazer o Michael Corleone. O estúdio queria atores mais conhecidos, que tinha Jack Nicholson, Dustin Hoffman, você tinha um monte de nomes de caras jovens e que poderiam fazer facilmente aquele papel, muito mais conhecidos, iam ajudar a atrair público. Mas o Coppola queria colocar um ator que ele conheceu no teatro, o Al Pacino, e ele imaginava que aquele cara ia fazer bem esse papel. Agora, imagina um estúdio que já teve uma briga para dar um jeito de colocar o Brando,
E agora ele ia ter que colocar um novato sob o risco de não dar certo e sem ter um chamariz de público. Quer dizer, eu acho até, olhando em retrospecto, considerando todo o perrengue que foi pro Coppola fazer esse filme, talvez ele tivesse até tentando causar mesmo e arrumar umas dificuldades para ver se uma hora o estúdio falava, quer saber, então vou trocar o diretor. Mas isso não aconteceu e ele acabou conseguindo aprovar o Al Pacino também. E teve ainda uma terceira dificuldade, isso falando só de elenco, que era o Robert De Niro. O Robert De Niro, ele fez teste para os papéis de Sonny, que é o outro filho do Don. I think I did. Did I do the screen test for Sonny? Yeah. Me and 4,000 other people, or whatever we all... Fez papel até para o próprio Michael Corleone, e ele não foi aprovado, ele não foi escalado. Ficou, acho que, na cabeça do Coppola. E lá no segundo filme, quando ele tinha que fazer a versão jovem de Dom Vito lá na Sicília, veio a ideia de trazer o Robert De Niro para fazer a versão jovem. Bom, aqui a relutância do estúdio não era nem por conta do ator, que eles gostavam, mas é porque era a primeira vez que um diretor falava, não, eu quero um outro ator para fazer. O normal, ainda mais que o Brando era envelhecido para fazer o papel de Don Corleone, era tirar tudo aquilo, deixar ele bem jovem e usar o mesmo ator. E o Coppola insistiu para, pela primeira vez, utilizar 2 atores diferentes para fazer um mesmo personagem, em momentos de vida distintos. Ou seja, imagina como foi tensa essa negociação, esse dia a dia entre Coppola e o estúdio nos momentos iniciais ali para viabilizar o projeto. Uma vez viabilizado, as filmagens elas tiveram outros improvisos. Então, o gato, por exemplo, que o Dom Vito acaricia, já desde a cena inicial, ele foi encontrado por acaso. Era um gato que ficava lá nos estúdios, estava sempre zanzando, e aí o Coppola fala assim, pega esse gato, põe no colo. Saw the cat kind of running around in the studio and I just took it and I put it right in his hands without a word. O próprio Brando não entendeu muito bem, mas dizem que o Marlon Brando era um ator que improvisava como ninguém. Você falava qualquer coisa, aliás, coisas que aconteciam sem querer, ele imediatamente pegava aquilo e usava na cena. Então ele ficou tão natural com o gato no colo que o bicho chegou numa hora que ele estava ronronando tão alto que eles tiveram até depois que tratar o áudio e regravar uma parte da narração para poder substituir na cena que ficou no filme. Teve outros improvisos, aquela icônica fala, uma das frases mais relembradas de toda a trilogia, que é quando o Clemenza fala, deixa a arma e pega os cannoli. Leave the gun. Take the cannoli. Essa frase famosíssima foi totalmente improvisada pelo ator Richard Castellano durante as filmagens. A cena, por exemplo, de assassinato do Sonny Corleone, que era o filho mais velho, num pedágio, foi uma das cenas mais caras do filme, porque usou muito sangue falso, muitos dispositivos explosivos. I really was inspired by Arthur Penn and his wonderful movie Bonnie and Clyde. O próprio ator estava morrendo de medo de se machucar com aquilo. How many takes? One. Yeah, I had 147 squibs on me. O nível de improviso da produção em si também foi muito grande. E você tem outras curiosidades que até hoje as pessoas, incrivelmente, nunca nem sequer ouviram falar. Toda cena que aparece uma laranja, ela antecede uma cena muito violenta. E isso era uma espécie de antecipação subliminar que começou no Poderoso Chefão e que depois vários filmes vieram utilizar. Você tem isso acontecendo no Sexto Sentido, no Clube da Luta, que é usar essa ideia de sugerir imagens subliminares, muitas vezes até imperceptíveis, mas que de alguma forma já prepara o espectador para o que vem adiante. E tem muita coisa legal, mas eu queria focar um pouco na trilha sonora, que é uma coisa que as pessoas falam relativamente pouco, e acho que a gente já cobriu bastante algumas curiosidades legais aqui do filme. Bom, a trilha sonora de O Poderoso Chefão foi composta pelo italiano Nino Rota, e ela é cheia de curiosidades que refletem a sua complexidade e o impacto cultural que essa trilha gerou, não apenas nesse filme, mas ela acabou definindo um estilo de música para esse gênero, que se chama de gangster ou de filme mafioso, enfim. Esse gênero que foi muito explorado depois do Poderoso Chefão, ele teve uma estética musical definida com a trilha do Nino Rota. E essa trilha tem uma curiosidade, ela foi
originalmente composta para outro filme, pelo Nino Rota também, um filme italiano pouco conhecido chamado Fortunella, é de 1958. Ele pegou exatamente aquela música, não sei como foi essa discussão de reutilização de alguma coisa, mas provavelmente ele tinha os direitos, e ele utilizou esta mesma melodia, esse mesmo tema, em O Poderoso Chefão. Inclusive, devido a este reuso de música, O Poderoso Chefão, que chegou a ser indicado em 73 ao Oscar de melhor trilha sonora original, ele teve a indicação removida, retirada, quando descobriram justamente que se tratava de uma trilha reaproveitada de outro filme. E isso violava já as regras de originalidade da academia, e ainda hoje é o que isso acontece. Basta ver que o Hans Zimmer, recentemente, ele tinha sido indicado a melhor trilha por Duna 2, só que aí eles foram verificar e não tinha quantidade original suficiente de música em Duna 2. Ele estava reaproveitando a maior parte da trilha de Duna 1 e tiraram ele do páreo. Mas independente disso, a valsa do Padrinho, ela é belíssima, ela ficou conhecida até por quem não conhece os filmes, mostrando o impacto, a profundidade emocional e até a sofisticação técnica do Nino Rota para criar uma música que enriqueceu a narrativa, né, do filme. Quer dizer, não foi só um complemento, mas ela se misturou tanto com a temática e com a profundidade emocional dos personagens. Eu ouso dizer que, em grande parte, o sucesso do filme vem também de ter acertado a mão na trilha sonora. Eu digo isso porque a construção técnica dos personagens, ela foi obtida não apenas através de figurino, de cenários, das interpretações, mas em grande parte também pelas características musicais, pelo clima musical que essa trilha oferecia para o filme. A melodia do tema principal, ela é construída em tonalidade menor, que transmite essa sensação de melancolia, de solenidade, e ela utilizou o recurso muito empregado em cinema, que é o uso de motivos, que são microtemas musicais, poucas notas, que são memoráveis e aí são associadas a personagens, lugares ou ideias. O tema principal, ele apresenta o motivo, que é o motivo da família Corleone, e ele foi sendo adaptado por meio de diferentes arranjos, de instrumentações, a mudança de liderança, os conflitos internos, tudo isso vai tendo uma nova roupagem, vamos dizer assim, na música. Harmonicamente, o tema emprega progressões simples, como o grau 1 para o grau 4 para o grau 1 menor, que esse uso do 4 menor, ele dá uma sensação muito grande de familiaridade, de estabilidade. É muito simples, na verdade, é bastante comum, mas é extremamente eficaz em evocar memórias tristes, em criar essa ambientação compatível com tradição, com música popular, folclórica italiana, em particular com a música siciliana. Por exemplo, falando em instrumentação, o Don Corleone, que quando o tema é apresentado, Dom Vito, você tem sempre o tema sendo apresentado com o trompete. Esse era um instrumento que foi usado, que acompanhava Dom Vito, sempre que o tema dele era relembrado. E aos poucos vai tendo uma transição para o oboé, que é um instrumento, ele é anasalado, mas ele é um pouco mais suave do que o primeiro. E ele simbolizava essa passagem de poder de Vito para Michael. Tanto que quando Michael começa a assumir a história, a gente sempre ouve o mesmo tema, agora predominantemente no oboé.
E mesmo quando estava se falando de outros membros da família, ou quando estava se falando da família como um todo, na guerra das famílias italianas, aí você tinha o uso de acordeão, de violão, instrumentos que simplesmente eram compatíveis com a tradição italiana, mas que não necessariamente estavam representando um personagem. Há alguns anos eu fiz um arranjo e eu publiquei esse tema de Nino Rota no meu canal da época para fazer uma brincadeira e mostrar alguma coisa diferente. O Nino Rota fez, portanto, uma combinação de melodia memorável, uma harmonia eficaz e que lembra toda essa tradição italiana, uma instrumentação simbólica, alternando os personagens, encontrou as influências culturais e folclóricas que faziam sentido e que juntas iam formar essa trilha tão icônica e tão conhecida, que sem dúvida nenhuma, na minha opinião, ajudou a elevar o filme ao patamar de um clássico absoluto. Pesquisei alguns trechos de declarações de celebridades do cinema sobre Poderoso Chefão, mas isso ia ficar um vídeo sem fim, uma colagem enorme. Eu acabei apenas listando algumas das citações. Começa com Spielberg falando que Poderoso Chefão é o maior filme americano de todos os tempos já feito. Aí você tem Oliver Stone, você tem Clint Eastwood, Quentin Tarantino, o George Lucas, que é amigo dele, Roman Polanski, ou seja, a quantidade de diretores e atores, produtores e etc. Pessoas que falam, esse filme é um divisor de águas, é uma coisa inacreditável. O filme foi eleito o melhor do gênero, filme de gangster de todos os tempos, e ele é citado recorrentemente em Família Soprano, em todo filme que de alguma forma esbarra nessa ideia das famílias mafiosas e etc. Muitas vezes nem são italianas, mas eles fazem uma referência ao Poderoso Chefão. O primeiro filme venceu 3 Oscars, 5 Golden Globes, 2 BAFTAs e até o Grammy pela trilha. O segundo filme, que não é muito comum acontecer, ele também venceu 6 Oscars e 1 Golden Globe. Normalmente, quando chega na continuação, o pessoal já falou, já premiamos no primeiro. E aí acaba não ganhando, é indicado, mas não ganha muito. E até o terceiro filme, que aconteceu mais de uma década e meia depois, foi considerado, em geral, o mais fraco da trilogia, mas ainda muito reconhecido pela crítica. Ele não venceu prêmios, mas ele recebeu 8 indicações a Oscars, 4 indicações a Golden Globe. Como eu disse no início, se você não gosta de Poderoso Chefão, tem alguma coisa errada com você. Pode ser que você tenha assistido o filme num momento ruim, ou alguma coisa aconteceu para você não aproveitar muito dessa genial obra. Mas eu acho que vale muito a pena você insistir. Hoje é muito fácil de acessar os 3 filmes e assistir até, de repente, maratonando, se você conseguir, um fim de semana, para você, inclusive, fazer todas as conexões que existem nas 3 histórias. Bom, eu acho que eu disse tudo o que eu queria dizer. É claro, não dá para cobrir todas as curiosidades, todos os aspectos relevantes e interessantes da obra. Eu acabei falando o básico ou aquilo que eu vejo que é pouco comentado e achei que seria interessante destacar. Em particular, eu falo sempre sobre a trilha. Eu acho que ela merece realmente uma menção honrosa por sua beleza, por ser um exemplo perfeito praticamente de como a música pode abrilhantar um filme. Mesmo sendo simples, ela consegue amplificar o potencial emocional audiovisual e mesmo uma obra muito relevante como O Poderoso Chefão pode ser ainda alçada a um patamar superior. Eu não foquei nas interpretações, nas nuances sobre a história, não falei de cinematografia, porque isso tudo costuma ser bastante apresentado, as pessoas já conhecem. Eu espero ter conseguido trazer algumas curiosidades pouco divulgadas para complementar o conhecimento de quem, obviamente, já conhece o filme. E para quem não conhece o filme, que eventualmente poderia ter sido abduzido e só está voltando agora ao planeta, eu recomendo novamente que assistam a trilogia. Peço, por fim, que você faça aquele ritual youtúbico, curta, comenta, compartilha e, se ainda não o fez, se inscreva no canal. Agradeço muito para quem ficou até o fim
Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!